Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram, e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio. Quando estiverem doentes, de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Fala com sabedoria e delicadeza. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer.
Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo, Ele me responde. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Porém eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor, todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Como são felizes aqueles que Tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no Teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da Tua casa, com as bênçãos do Teu santo templo. Em tempos de angústia eu Te chamo, pois Tu me respondes. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. O meu amor pelo Teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que Te insultam caem sobre mim. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Deus: Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: Ame os outros como você ama a você mesmo. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar.
Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ó Senhor meu Deus, em ti ponho a minha esperança, desde jovem tenho confiado em ti. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. E fez isso para que pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. As parteiras temiam a Deus, e por isso Ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim, pois ele recompensará a cada um de acordo com o que fez. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus o Senhor, e ele me respondeu. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos,
como poderemos entender a nossa vida? Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou me enviou a vocês. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Eles perseguem aqueles que castigaste e zombam dos sofrimentos daqueles que feriste. Toma nota de todos os pecados deles. Não os deixes tomar parte na tua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados porque são muitos. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. As promessas do Senhor merecem confiança, elas são como a prata pura refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçamos teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e, com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Protege-me e salva-me.
Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. Porém eu cantarei a respeito do teu poder, de manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis ele salva o seu povo. Cuida dos que procuram a sua proteção. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Tu, ó Senhor Deus, me deste teu escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si mesmo. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ali eu me encontrarei com você e de cima da tampa, do meio dos dois querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Não cometa adultério. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem alegria.
Louvem a Deus o Senhor com danças e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. O Senhor Deus é e alegre-se a terra, fiquem contentes, ilhas dos mares. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém os maus serão destruídos. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir, maravilhado, a sua bondade e pedir a sua orientação. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que ele faz merece confiança. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Pois quem me encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Com Deus do nosso lado, venceremos, Ele derrotará os nossos inimigos. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassemos planos dos maus. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.